Boa tarde a todos. Então, continuando as nossas videoaulas, né, para o nosso curso técnico de enfermagem da ANAEL, turma 11. Então, na aula passada nós falamos também de sistema nervoso, sistema reprodutor, enfim, masculino e feminino, e hoje eu vou trazer para vocês um pouco do sistema locomotor. Então, sempre o sistema locomotor vem também depois do sistema nervoso, porque são duas coisas que estão intimamente ligadas um ao outro, certo? Então, anatomia humana, novamente, né, os sistemas que a gente está falando. Plano de aula 6, então o objetivo do plano de aula 6 é a aplicação do sistema locomotor nas práticas do técnico de enfermagem, qual o curso que a gente ministra a aula, né? Então, também os órgãos do sistema locomotor, é o que a gente vai estar apresentando para vocês. Algumas doenças, né, principais ligadas ao sistema locomotor também. E alguns exercícios de fixação para ajudar vocês, né? Então, o sistema locomotor responsável pelo movimento do nosso corpo, né? Aqui eu coloquei algumas figuras como uma pessoa nadando, a outra fazendo exercícios, enfim, né? Então, aqui vocês podem estar observando também articulações, enfim, né? A pessoa tem todo o sistema locomotor responsável aí por todo o movimento do nosso corpo. Então, de acordo com a sua opinião, essas são algumas perguntas que eu coloquei para vocês responderem depois, são perguntas provocativas, né? Sobre o sistema locomotor, qual que é a função do sistema locomotor, cite os principais órgãos do sistema locomotor e a função de cada um, né? Cite algumas situações em que o técnico de enfermagem, você pode atuar fazendo orientações para prevenção de doenças que acomete o sistema, então você tem um papel importante na prevenção, né, de doenças do sistema locomotor. Você pode estar dentro da sua unidade de saúde atuando como técnico, orientando as pessoas, né? E cite as principais doenças que acometem o sistema locomotor, né? Então, por exemplo, no sistema locomotor, correr, dançar, nadar, tudo faz parte, né? O que essas atividades têm em comum nesse sistema locomotor? Então, nosso cérebro, além de coordenar os sentidos, né, como metabolismo, emoções, isso tudo é coordenado pelo nosso cérebro, também coordena as interações nossas com o ambiente. Então, todos os dias nós, né, nos interagimos com o ambiente. Enfim, e o cérebro é responsável por essa interação nossa com o ambiente. O movimento dos músculos é controlado, por exemplo, pelo sistema nervoso. Então, isso eu vou falar mais para frente, mas o sistema locomotor está totalmente ligado ao sistema nervoso também. Por quê? Porque é o sistema nervoso que controla esse movimento, né? O sistema nervoso, ele recebe as informações do corpo pelo meio externo e reage de acordo com ele, né? Então, vamos dar um exemplo de receber. Você tem uma situação de perigo, onde você tem que realizar um movimento para se livrar desse perigo. Então, o cérebro está recebendo essa informação do meio externo e ele está reagindo em forma de impulso para que você consiga se movimentar, para que você consiga fugir desse perigo, não é? Então, o sistema também muscular e o sistema esquelético, por exemplo, eles formam o sistema locomotor. É responsável por inúmeros movimentos que nós realizamos. Muitos desses movimentos acontecem de acordo com a nossa vontade. Foi o que eu falei, são os chamados movimentos voluntários. Então, existem dois tipos de movimentos, o voluntário e o involuntário. O voluntário é quando a gente coordena esse movimento. Ah, eu estou com vontade de correr, por exemplo. Estou com vontade de dançar. Enfim, isso aí são tudo movimentos voluntários, coordenados, não é? Pela gente, pelo nosso cérebro.
Mas também no sistema locomotor existem movimentos involuntários também, que são aqueles que nós não podemos coordenar, por exemplo. Então, a batida do coração, o batimento cardíaco, por exemplo, é um movimento involuntário. Você não vai pensar, ah, nossa, agora eu quero que o meu coração bata. Ah, agora não, quero que o meu coração pare. Independente do que você pensar e do meio externo, você não coordena as batidas do seu coração. Então, esses são os chamados movimentos involuntários, não é? No nosso sistema locomotor. Então, aqui eu pus uma dica para vocês, né? Uma curiosidade. Podemos expressar nossos sentimentos sem pronunciar uma só palavra. Então, apenas através dos movimentos. É a chamada expressão corporal. Alguns estudiosos falam que 80% da nossa linguagem ela é corporal, por exemplo, e somente 20 a 25%, no máximo aí, ela é falada. Então, para você ver a importância do sistema locomotor, que nós conseguimos nos comunicar com as pessoas, isso a nível mundial, somente através de movimentos, não é? Então, no mundo inteiro, se você fizer uma expressão, por exemplo, né, de choro, ou de risada, feliz, ou enfim, de bravo, ou de luta, né? Então, a gente vê aí os lutadores, os atletas com vários movimentos, né? Não precisa nem abrir a boca. Isso aqui, se você fizer esse movimento aqui, ó, natação, se fizer isso aqui é luta, isso aí são tudo movimentos que expressam os nossos sentimentos também. E nós não precisamos, muitas vezes, falar para expressar os nossos sentimentos. A maioria dos nossos sentimentos são expressados através desse movimento corporal, não é? A dança, por exemplo, também, né, é uma forma de expressão, teatro, esporte, né? E são alguns dos diversas formas dos quais manifestamos e expandimos nossas emoções por meio do nosso corpo. Então, nosso sistema locomotor, nossos movimentos são importantíssimos nas nossas interações no nosso dia a dia, não é? No nosso trabalho, em todo o nosso cotidiano de vida, esses movimentos, né? Eles são importantíssimos. Se você faz isso aqui, ó, é porque você está comendo. Também é uma forma, não é? De você estar se movimentando e estar expressando as suas emoções também, muitas vezes sem estar somente falando, através do nosso sistema, né, locomotor. E essa interação? Aqui, ó, essa interação entre ossos, não falei para vocês que o sistema locomotor é formado por ossos, por sistema esquelético e pelo sistema muscular? Então, essa interação entre ossos e músculo é igual, né? Ossos e músculo é igual a interação. Essa interação dos dois é igual ao movimento. Podem perceber que nas minhas aulas eu me movimento bastante, né? Meu sistema locomotor aí está a todo vapor, mas é a interação entre músculo e entre ossos, não é? Então tá aqui, ó, o sistema muscular, ele é formado pelos músculos, né? É responsável pelo movimento do corpo, então esse movimento do nosso corpo, quem dá é o músculo, e interage com o sistema esquelético, formando então o sistema locomotor, a fim de produzir os movimentos que nós realizamos, né? Então, aqui no início de qualquer movimento, então todo movimento que a gente vai fazer, o início dele depende do nosso impulso nervoso, não é? Então, enviado para o tecido muscular pelo neurônio através da sinapse. Aqui está uma figura que fala, um neurônio, não é? Ele enviando esse impulso através da sinapse, né? Então, a sinapse aqui, ó, do neurônio chegando na placa motora, a placa motora, né? Ela manda sinal para o músculo, certo? E o músculo ali, ele vai contrair ou ele vai relaxar,
ele vai o quê? Realizar esse movimento, junto, logicamente, sendo sustentado esse músculo pelo nosso sistema esquelético, né? Então, o osso, ele sustenta o músculo está intimamente ligado ao osso, tá? Os músculos estão conectados ao osso por meio de tendões, que são formados por um tecido conjuntivo, esses tendões. Esse tecido possui muitas fibras musculares e por isso é muito elástico, então, e resistente. Tendões é uma coisa muito, muito resistente no nosso organismo. Então, a gente faz vários esportes, tudo, e muitas vezes se lesiona os tendões, não é? De tanto esforço, de tanto colocar esforço sobre eles. Mas, mesmo assim, para você romper um tendão hoje é muito difícil. Por quê? Porque ele é um material extremamente resistente. Ele tem que dar essa sustentação, né, ao sistema esquelético também. Ele tem que ajudar no movimento também, esses tendões, mas ele é extremamente resistente. Até jogadores de futebol, então muitas vezes eles rompem o tendão quando tem um impacto muito forte, é uma dor extrema, não é? E aí eles têm que fazer cirurgia dos ligamentos, principalmente na parte do joelho, onde há uma sobrecarga muito grande, né? A gente viu o caso do Ronaldo Fenômeno, né? Com toda a musculatura, treinamento que ele tinha, ele rompeu ali os ligamentos, os tendões, né? Então teve que passar por 2 cirurgias, enfim. Dá para reconstruir esses tendões, reconstituir esses tendões no nosso sistema locomotor, não é? Pessoa com uma fisioterapia, ela volta ao movimento. Não como era antes, muitas vezes, mas ela não perde o movimento. Mas o tendão é extremamente resistente. Eu vou falar aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui eu dou um exemplo nessa figura, ó. Somente a nossa musculatura seria capaz de manter o nosso corpo em pé? Você acha? Só a musculatura, só o sistema muscular seria capaz de manter o nosso corpo em pé? É uma pergunta que eu faço para vocês aí responderem também. E qual que é a estrutura que possuímos que nos permite essa posição ereta? Então, qual a estrutura que nós possuímos no nosso organismo, no nosso sistema locomotor, que nos mantém nessa posição em pé, ereta, né? Então, se os ossos são tão duros, por exemplo, como conseguimos dobrar os braços e as pernas? Você já pensou nisso também? Nossos ossos não são tão duros, como que nós conseguimos dobrar os braços e as pernas então? O que nos ajuda, né, a fazer esse movimento? Outra pergunta que eu quero que vocês também respondam. E outra coisa, ó, se o nosso sistema esquelético é um conjunto de ossos e cartilagens que formam o esqueleto, é o esqueleto que dá sustentação ao corpo, né? Os ossos atuam como ponto de apoio para a ação dos músculos esqueléticos, junto com eles promovem o movimento. Então aqui fica a dica, né? Para estar respondendo as perguntas provocativas aí. Então, no sistema locomotor, a gente também, falando de ossos aqui, eu também quero complementar, né, sobre a nossa caixa torácica. Então, essa caixa torácica aqui, qual que é a função principal dela? Proteger os nossos órgãos que estão principalmente na região torácica e abdominal, né? Então ele faz essa proteção dos órgãos, né? Coração, pulmão. A maioria dos nossos órgãos, eles estão localizados na região abdominal. É por isso que a importância do sistema esquelético, essa caixa torácica que serve de proteção, senão nossos órgãos iriam ficar muito expostos. Qualquer pancada não teria nenhuma proteção. Ela serve para envolver, certo? Então, falando também, a cartilagem é formada por um tecido mais flexível que o osso, pois não é rico em sais
em sais de cálcio, né, de cálcio, como tecido ósseo, é encontrada principalmente as cartilagens aí, né, no nariz e nas articulações. Então, as cartilagens, elas são encontradas no nariz e nas articulações, joelho, enfim. A articulação, quando a gente fala, a gente vai falar de uma articulação chamada sinovial, ela promove movimentos grandes. Então, aonde que ela se localiza? Aonde tem movimentos grandes, ó, no joelho. Se você dobrar o seu joelho, ali movimentar, ali está uma articulação. O cotovelo é responsável por outra articulação também, né? Sinovial. São os grandes movimentos, é responsável essa articulação. Por que são tecidos mais flexíveis do que o osso? Porque não são formados por cálcio. Cálcio é um mineral, não é? Que ele forma o osso e é por isso que o osso é duro dessa forma. Então, as articulações, como não é formada pelo cálcio, né? Então, ela é mais flexível, mais cartilaginosa. Ossos, por exemplo, fontes de reserva de minerais como fósforo e cálcio, importante para o metabolismo. Então, os ossos é formado principalmente por cálcio e fósforo, ó, como está aqui na figura, né? O cálcio, que é o Ca, ele tem uma grande responsabilidade de formar, aqui é uma célula, né, que forma os ossos, não é? No nosso organismo. Vamos lá. Manter a postura correta é importantíssimo, gente. Então, ao se sentar, ao se levantar, então temos que manter a postura correta, hoje é importante, né? Então, a forma de dormir também é fundamental, principalmente para a coluna vertebral, conforme está aqui na figura, não é? Então, para que ela venha se manter saudável, essa coluna vertebral, então nós temos que ter uma boa postura. A escoliose, por exemplo, falando de doenças, é uma das alterações que podem ocorrer na coluna vertebral. Então, a escoliose é uma alteração caracterizada como uma doença que ocorre na coluna vertebral. Ela caracteriza por um desvio, geralmente, essa escoliose, né, na coluna. Esse desvio da coluna, ó, a coluna teria que ser reta. Ela pode ser tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então, geralmente a escoliose ela é essa característica desse desvio, né, na coluna e que causa principalmente dores na coluna. Outra doença também, né, que a gente pode estar citando do sistema locomotor, né, principalmente no tecido ósseo, no sistema esquelético, é a osteoporose, né? Então começa como uma osteopenia, geralmente, que é uma perda aí de cálcio, de minerais, e ela vai progredindo, virando uma osteoporose, né? É a perda progressiva de cálcio do osso, que fica menos denso, aumentando o risco de fratura. Então, o osso, para ficar duro, né, ele é formado por cálcio, como eu falei para vocês, por isso que ele é duro, né? Então, geralmente, quando a pessoa vai adquirindo uma idade, ela vai naturalmente perdendo cálcio, não é? O dente rouba um pouco de cálcio também dos ossos e várias outras coisas. Então, o que que acontece? O nosso osso, conforme se perde cálcio, e muitos idosos eles tomam cálcio, aí vai uma dica para vocês técnicos de enfermagem, tá sempre perguntando para os idosos como que está a questão dos ossos, eles estão fazendo exames para verificar a osteoporose, se tem ou não, e se tiver essa reposição de cálcio também, que é importantíssimo para eles, não é? Então, por quê? Porque se ele não repor o cálcio, se ele não tratar essa osteoporose, o osso vai ficando como se fosse uma esponja, vai ficando não denso, vai ficando de uma forma mais frágil, né? E o que que acontece? Ficando como uma esponja, sem firmeza, rigidez,
é mais fácil do idoso ter fraturas. É por isso que o idoso tem muita fratura, principalmente por essa perda de cálcio, por osteoporose. Então, tem situações que chegam na unidade de saúde de vocês, que vai chegar, e que eu já tive conhecimento, que o idoso ele cai da própria altura. Ele fratura muitas vezes o fêmur, a perna, sem bater em nada. Simplesmente sobe num banquinho, o osso está tão poroso, está tão fraco, que o osso quebra. Só dele subir num banco ou numa escada, muitas vezes, para fazer algum movimento. Então, o idoso já, a gente chama de cair da própria altura. Então, ele tem uma queda que não é provocada, mas principalmente por decorrência dessa doença, essa falta de cálcio, né? Então, é uma das doenças também aí do sistema locomotor. Enfim, por isso que é importante, idoso não pode ter tapete no chão, não pode ter coisas que vão levar ele a uma queda, isso também são orientações, coisas que na casa que ele pode bater. Então a casa do idoso tem que ser bem aberta, idoso não pode ficar subindo em banco, idoso não pode ficar subindo em escada, tudo por consequência da prevenção de uma queda da osteoporose. Porque depois, para cicatrizar esse osso, para voltar ao normal, também é mais difícil. Por quê? Pela falta de minerais, já que tem esse osso também. Então, quando o idoso cai e fratura um fêmur, por exemplo, a cicatrização é muito mais demorado, muito mais complicado. Às vezes tem que pôr próteses até, né? Porque esse desgaste do osso também, a cabeça do fêmur também, muitas vezes ele começa a se desgastar conforme o atrito, conforme a perda de cálcio, é onde dá aquela chamada dor muito forte aqui no encaixe do fêmur, que ele chama, com a bacia, e às vezes o idoso ele tem que passar por cirurgia e colocar próteses aqui também, tá? Porque não adianta mais tentar cicatrizar o osso, tá bom? Então, observe também a figura à direita aqui e repare, quando a gente fala de articulações, né, o dobramento do corpo por uma contorcionista só ocorre aonde esse dobramento? Nas regiões de encontro dos ossos, né? Então, essas conexões entre as duas ou mais peças do esqueleto são chamadas de articulações. Então, você vê aqui, ó, dobramento, joelho, cotovelo, não é? Na contorcionista aqui. É onde estão localizadas as articulações aqui, ó, no encontro dos dois ossos, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui está o osso do braço, né? Enfim, do antebraço se encontrando. Então, ali no cotovelo, uma região de articulação. As articulações têm um importante papel para o corpo humano, porque além de unir o esqueleto aqui, ela promove uma resposta às contrações musculares também, o movimento do corpo. Embora nos pareça que as articulações estejam sempre ligadas ao movimento, existem as articulações móveis, as articulações imóveis e as semimóveis. As móveis, por exemplo, existem aquelas que não permitem movimento nenhum, né? Então, as articulações imóveis e outras promovem pequenos movimentos também, tá? Então, essas móveis, ó, então, está sempre ligado ao movimento. As móveis permitem o movimento. As imóveis não permitem movimento nenhum, só. E as semimóveis é aquela que permite pequenos movimentos, não é? Então, a gente vai ver aqui também, ó, articulações, ó. Por exemplo, as articulações móveis, né? Como a do joelho, por exemplo, o ombro permite grandes movimentos. Ombro, joelho, você dobra, essas são articulações móveis do joelho, por exemplo. As articulações imóveis, por exemplo, não permitem nenhum movimento, como as articulações do osso do crânio. Aqui no osso do nosso crânio, eles são ligados por articulações também,
E essas articulações, elas não permitem nenhum movimento. Nosso crânio não tem nenhum movimento, não é? Então, essas são as chamadas imóveis. E as articulações semimóveis, por exemplo, ela existe, né, por exemplo, para pequenos movimentos, como é a nossa vértebra, aqui a nossa coluna. Nossa coluna faz pequenos movimentos também, para a gente se locomover, mas não são grandes, como o ombro, como o joelho, enfim, dobrar joelho. Então, essas são as articulações semimóveis, por exemplo, né? Aqui, ó, então, avaliando, aí eu coloquei no final para vocês aqui, ó, pesquisem exemplos de articulações existentes em nosso corpo e escreva no espaço abaixo. Então, eu dei alguns exemplos de articulação móveis, imóveis e semimóveis, né? Então, em cima do exemplo que eu dei ali, vocês pesquisem a mais também, não é? E coloquem aqui, né, as existentes no nosso corpo, alguns exemplos de articulações que estão no nosso corpo, tá? Móveis, imóveis e semimóveis. Pode pôr aí, responder aí nas linhas que estão aqui, tá? Então é isso. O nosso sistema locomotor, tem um papel importantíssimo não só na nossa locomoção, nos nossos movimentos, mas também na nossa expressão, não é? Também emocional, na dança, esporte, muitas coisas rotinas do nosso dia a dia, envolve o nosso sistema locomotor. Então, essa é a importância. Falamos também do sistema muscular esquelético, que os dois juntos formam o nosso sistema locomotor, e falamos também dessas articulações e tendões que são responsáveis também para ajudar, né, no nosso sistema locomotor nos movimentos, tá bom? Uma boa tarde a todos, né? E espero que vocês respondam essas perguntas que eu coloquei para vocês também, que é uma forma de pesquisa. Pesquisem, tá, gente? São perguntas provocativas. Tá bom? Até.